Bom dia pessoal. Hoje, dia 1º de agosto, mais conhecido no Rio Grande do Sul e no Brasil como o mês do cachorro louco. Então hoje nós vamos agradecendo por mais essa virada aí, né, por mais esse início de mês que Deus tem permitido que a gente chegasse, né? Muitos hoje não acordaram, mas nós acordamos, então nós somos sobreviventes. Hoje eu quero trazer aqui algumas informações, né? E nós vamos conversar hoje sobre como nós precisamos nos unir e proteger as nossas famílias, né? Muitas coisas têm acontecido ultimamente no mundo e a gente não vai conseguir se defender de todas. Porém, a gente vai analisar elas no macro, mitigar no micro e aperfeiçoar elas para nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa família, para os nossos, né? Seja o nosso bairro, seja a nossa cidade e também aí o nosso país. Nós estamos vendo aí no Instagram e em vários canais, né? Essa migração que aconteceu ontem, que estava acontecendo desde ontem, né? Lá na Espanha. Aí eu fiz um post, coloquei ali pro pessoal ontem no finalzinho do dia e coloquei ali invasão islâmica, né, na Espanha. E muitas pessoas me chamaram de maluco. Cara, isso aqui é uma migração, isso aqui são refugiados, são pessoas que estão fugindo da guerra e começaram a trazer cada um seu conceito, a sua visão. Tá? E eu não sou nenhum analista geopolítico, não tenho pretensão aqui de fazer nenhuma análise geopolítica. Tá? Não vou discutir geopolítica, não é o meu campo. Não domino isso, não sei nada. Tá? A única coisa que eu entendo é de preparação, é de sobrevivência, é de preparar para as coisas que estão para acontecer. Isso eu estudo, isso eu pratico, isso eu faço cursos, tá? Eu tenho mentores, eu tenho cursos em diversas áreas de sobrevivência com pessoas militares altamente capacitadas, né? Entre elas o Itamar Charlie, o Carcará, né? O Comanf. Nós temos relações, nós temos amizades e a gente pratica isso já há bastante tempo, tá? Então, não estou aqui para dar moral de cueca em ninguém, estou aqui para trazer um relato do que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo, tá? E isso vai trazer aqui a nossa pauta hoje. Então, eu anotei algumas coisas importantes, eu fiz algumas análises dos vídeos que foram postados pelo canal do Danúzio, tá? Eu acompanho o Danúzio porque não tem fake news, o Danúzio passa muita informação concreta, tá? Verídica, verificada com fonte e tudo mais. Então, analisando aqueles vídeos, deu para se perceber o quê? Que aquela grande quantidade de homens que chegaram, né, a Ceuta, eles não vieram com esposa, filhos, mochila e crianças ali chorando desesperada de fome. Tá? Normalmente o que acontece quando tem uma migração por guerra? São pessoas desesperadas, tentando subir ali os muros das fronteiras. Tu vai ver, tem crianças desesperadas, mães empurrando as crianças por cima dos muros das fronteiras para que as crianças consigam passar e se salvem. Isso sim a gente consegue identificar que é uma migração por medo, por guerra, por desespero, tá? E essa migração que aconteceu ali nos últimos 2 dias, ela não é uma migração forçada por guerra, ela é uma migração estratégica, tá? Então assim, anotem isso, é uma migração estratégica. E o resultado a gente não vai ver agora, nem em 6 meses. Esse resultado vai acontecer daqui a 20 anos. Por que eu estou falando isso? Esse povo oriundo, essa galera aí, a maioria dessa turma é paramilitar. Tem treinamentos disso já no continente africano, tá? Com o seu povo. São treinados desde pequeno, sabem se infiltrar, sabem fazer as peripécias que muitos de nós aqui não fazemos, não praticamos, eles já têm isso da cultura deles. Tá? A principal religião do Marrocos é, tá, 99,8% Islã.
Então, o que, que eles querem? Eles querem dominar. E eles vão fazer isso. Tá? E eles escolheram um lugar de fronteira baixa, de guarda baixa, onde eles pudessem acessar. Então, algumas informações, tá? Se vocês olharem os vídeos, eles não estão com armamento. Alguns trouxeram mochila, muito poucos, tá? Mochila. Vieram sem camisa, baderneiros, mostrando. Já foram direto, fazendo anarquias, brigando nas ruas, invadindo supermercados, invadindo lojas, roubando. Inclusive até no nosso stories ali do Instagram eu coloquei um e eu comentei. É incrível, a polícia estava junto, estava do lado e os caras estavam entrando na loja, saqueando, saindo e o policial com a mão assim empurrando. Vai, vai, vai. Dando uma permissão, de certa forma, para o que estava acontecendo. Tá? Então é inadmissível um país permitir isso acontecer. Tá? Isso é inadmissível. E depois eu vou trazer um paralelo dessa situação, de todo esse desenho, com o que está acontecendo com o nosso país. Tá? As nossas fronteiras estão abertas. A nossa força aérea não tem combustível para botar os aviões a voar. Tá bom? Depois eu vou entrar um pouquinho nesse assunto. Eles vieram, então, com idades jovens, homens, idade ali militar, com saúde, e eles vão se infiltrar e vão ficar pela Europa toda. Tá? Eles vão contrair esposas, vão colocar muitas crianças no mundo e vão treinar essas crianças para serem os próximos lutadores da causa. Tá? E isso ninguém está entendendo agora. Por isso que eu falei que isso é uma causa de efeito para daqui 20 anos. Quando tu estuda ali a história que fala do cavalo de Troia, que eles tentaram invadir, criaram um presente, levaram lá e dentro estava o embrião, e quando estava dentro do pátio eles abriram de madrugada, saíram do cavalo e dominaram, é exatamente isso aqui. Tá? Eles trouxeram um cavalo de Troia. Só que o povo está ali com aquele discurso de são refugiados de guerra, eles precisam de auxílio. E até o Supremo Tribunal da Espanha falou o seguinte: se eles entrarem pelo mar, não podemos deportar. Então eles se aproveitaram desta oportunidade e acharam ali uma entrada para a Europa, onde as fronteiras estão, de certa forma, liberadas. Tá? E a gente viu isso, que as próprias forças de segurança da Espanha não puderam conter. Tá? Não é que eles não tinham efetivo e não tinham capacidade. Eles tinham, mas não para quantas pessoas vieram. Tá? Eles tinham efetivo ali, naquele local, naquele momento, porém eles tinham uma ordem do governo de não impedir. Tá? Então, assim, a polícia estava ali só para conduzir. É aquela história de quando vai todo mundo num jogo de futebol, separa as torcidas, conduz um para cá, conduz outro para lá e faz a mitigação ali para não ter atrito. Tá? É isso que a polícia estava fazendo. Só que eles são invasores. Eles vieram com uma causa, eles vieram por uma luta, eles vieram por uma ideologia e eles vão se infiltrar e vão implantar isso na Europa. Tá? Então começou em Ceuta, vai passar por Melilla e isso vai se expandir, vai chegar em Portugal. E vai indo. Tá? E aqueles países ali da Europa, que eles não se cuidarem, se eles não mudarem a política deles de migração e de controle de fronteira, eles vão tomar toda a Europa. Tá? A Espanha está com as fronteiras abertas. A Alemanha fechou. Tá? Nós temos membros na confraria aqui que moram nesses países. Eu tenho membros na Alemanha, tenho membros na Bélgica, tenho membros no Portugal, tenho membros no Catar, tem membros no Japão. O Japão ainda está tranquilo, tá? Catar também, porque é outra situação. Mas quem está na Bélgica não está seguro. Eu conversei há poucos dias com a minha confrade que mora lá, e a casa dela, ela não tem segurança. É proibido, tá? A Bélgica, ela é regida por rei. O rei proibiu que tu faça muros na tua casa, que tu erga paredes, que tu coloque cerca, que tu coloque reforços. Então a tua casa ela não pode ser uma fortaleza, é proibido. Tá? Se tu vai fazer qualquer mudança no pátio da tua casa, tu tem que pedir autorização para o governo. Isso na Bélgica, tá?
tu tem que pedir autorização. Se tu vai fazer uma modificação, vai construir alguma coisa, tu vai ter que ir lá comunicar ao governo e vai dizer, olha, eu vou ter que fazer isso, 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 isso. Ele vai perguntar por quê e vai lá ver se tu vai fazer, e vai te dar um prazo para te fazer e vai ver se está de acordo com o que eles determinaram. Então tu não tem uma autonomia sobre o teu patrimônio na Bélgica. E isso deixa ela muito vulnerável. Tá? Essa Confrade, ela é carioca. E ela se mudou para a Europa já há alguns anos. E ela estava me falando, Carol, eu preciso proteger a minha casa. E eu não sei o que eu faço. Eu não posso colocar cerca elétrica. Eu não posso colocar muro. Eu não posso fazer uma barricada. Eu não posso fazer nada. Então o que ela fez? Ela se mudou da cidade onde ela estava, da casa onde ela estava, que era um pouquinho insegura, e foi para uma um pouquinho maior, que tem um pouco mais de preparação, que tem um porão, onde ela está construindo ali o seu abrigo de emergência. A única forma que ela encontrou de fazer escondido dentro de casa, a preparação dela. Então lá ela tem o que ela precisa para manter a família segura. Tá? A Bélgica ainda não tem uma política tão restritiva de armas. Ela já comprou muitas armas, está comprando munição, porém ela tem uma guia de trânsito também e ela pode portar sim a arma dela dentro da casa do pátio dela. Tá? Ela não precisa de autorização do governo para isso. Ela só não pode levar portando na rua, né? Assim como em vários lugares, inclusive no Brasil é proibido e só quem tem a documentação pode. Tá? Ela vai no stand de tiro, ela faz os treinamentos dela, ela está preparando a filhinha dela, o marido dela está se preparando também. Então eles estão com uma família consciente de que aonde eles estão é perigoso, tá? E eles estão se preparando. Só que muitas pessoas não estão fazendo isso, não estão se preparando. E quando essa galera toda aqui que migrou invadir, vai ser tarde, vai acontecer igual nos vídeos que está ali no Stories. Famílias correndo, colocando concertinas, arame farpado nas barreiras das casas ali, dos apartamentos, para não entrarem pelas sacadas, fazendo aquilo dali de última hora para tentar proteger a sua casa. E mesmo assim teve invasões. Então a contenção tem que ser antes, gente. Tem que se preparar antes, tá? Não pode deixar para a última hora. Outra coisa, o Marrocos, além de ter a religião deles predominantemente, né, maior, o islamismo, eles têm também algumas coisas de brigas, tá? As cidades espanholas, tá? Ceuta e Melilla, elas estão no continente africano já, e eles disputam isso há muito tempo, tá? Então a Espanha não abre mão dizendo que esse território é deles e o Marrocos quer reivindicar isso de volta. Então existe sim essa guerrinha, essa disputa, né? E essas coisas por questões de terras, tá? de localização, e que isso também influencia no dinheiro. Por isso a Rússia está brigando com a Ucrânia, por isso que está acontecendo todo esse monte de coisa. Também tem a questão do Estreito de Gibraltar, né? Que é um estreito que tem ali, que é onde passa grande parte da navegação, que é onde passa todos os recursos ali, inclusive trazendo mantimentos para esses países, né? E esse acordo comercial acontece ali entre esse ponto de Gibraltar, tá? E ali é um ponto de interesse, assim como é o Estreito de Hormuz, tá? Tudo que passa por ali gera capital, gera dinheiro, gera negócio. E quem dominar esse canal de Gibraltar aí também vai ter essa grande vantagem. Então existem muitas coisas políticas envolvidas ali que eles querem aproveitar. Então eles criam essas narrativas e tentam criar esses problemas. E a gente olha e fica com peninha. Olha, são refugiados, não são refugiados, são bandidos que saíram, tá? Tem também uma anistia do rei de Marrocos. Nessa semana aconteceu, dá para pesquisar isso na internet, tá? Que eles liberaram mais de 1.000 e poucos presos. Deram um perdão, tá? Para esses presos. E esses presos saíram e aproveitaram essa onda aí. Então, se infiltraram junto com essa galera e foram tudo para a Europa, tá? Ali para dentro da Espanha. Na Europa eles estão, né? Tudo para dentro da Espanha e adentraram junto. Então, tem gente ali no meio misturada. Bandidos, tá? Ideologias, tudo tá misturado nesse bando de gente que invadiu lá. E eles vão se infiltrar e vão proliferar. Vai ser uma ratazana, tá? Então,
O que nós precisamos entender disso? Existe essa ideia do Islã tentar dominar o mundo todo, e eles querem implantar a Sharia, e eles não aceitam outra religião a não ser a deles. Eles querem obrigar a gente a amar o Alá. Nós não somos Alá. Alá não existe. Alá é um demônio. Tá? Nós acreditamos em Jesus. Pelo menos eu, cristão, sigo Jesus. Foi ele que criou tudo, né? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, desde Gênesis. Tá? Então, no início da criação do mundo, lá na Bíblia, já diz que ele estava desde o início. Tá? Então, nós somos cristãos. A nossa religião nós vamos defender. A nossa fé nós vamos defender. Agora, se a gente ficar aceitando as narrativas e permitindo essas coisas acontecer, daqui um pouco eles vão estar dentro da nossa casa, mandando em nós, nas nossas mulheres, nos nossos filhos, dominando a política, dominando os serviços públicos, e a gente vai ter que se sujeitar a eles. Eles têm estratégia, eles vão fazer isso. Eles vão vir pelas faculdades, eles vão estar ali colocando na cabeça dos nossos filhos a ideia deles, as ideologias deles. Tá? Eles vão estar trabalhando em órgãos públicos, assim como já aconteceu lá em Nova York, que o pessoal de esquerda entrou lá, né? E já tem lá também muçulmano, e olha o estado que está Nova York. Olha a anarquia que está a prefeitura de Nova York, por causa das ideologias. E eles vão dominar os altos escalões, porque se eles dominarem os altos escalões, eles dominam o povo que é dominado pelo alto escalão. Tá? Então, assim, a gente tem que cuidar muito do nosso governo. Quem a gente vai eleger? A gente sabe que são um bando de pessoas oportunistas que se candidatam, que querem ganhar dinheiro e prometem coisas que a gente sabe que não vão cumprir, mas o povo vai lá e se vende e troca voto e coloca essas pessoas para gerir as nossas vidas, né? Os cargos públicos, e isso traz essas consequências. Aqui no Brasil não está diferente. Essas ideologias já chegaram aqui há bastante tempo, tá? E a gente consegue ver isso nas faculdades federais, a gente consegue ver essas anarquias, a gente consegue ver tudo isso. Porém, não está declarado ainda algo tão grave quanto está acontecendo agora com a Europa. Tá bom? Então, o Marrocos, ele vai enviar cada vez mais refugiados, já passa de 80 mil, tá? Segundo o último vídeo ali que eu vi do Danúzio, já passa mais de 80 mil invasores, refugiados, vamos dizer assim, né? E eles vão fazer tudo que eles planejaram, tudo aquilo que eles estão pensando em fazer, e daqui um pouquinho ninguém mais vai lembrar que eles passaram por ali. Vai aparecer uma outra cortina de fumaça, vai acontecer alguma outra coisa, a gente virou mês, a gente entrou em agosto, aquela agenda vai acontecer e alguma outra tragédia vai acontecer e a gente vai esquecer que isso aconteceu. Mas agora eu vou trazer para vocês uma memória, não sei se todo mundo viu, mas vocês lembram que alguns, vamos dizer assim, acho que uns 2 anos atrás, teve algo parecido na França, aonde um desses caras, ele veio correndo, escalou um prédio pelas cercas e tinha uma pessoa, vamos dizer assim, na sacada gritando: sai, vai embora, não vem, não entra. E o cara veio subindo com uma faca na mão e o cara não tinha coragem de combater o próprio invasor, porque ele estava com medo, e ele estava acuado, ele não tinha essa ideia de perigo, né? E ele não tinha uma reação, vamos dizer assim, masculina para ir lá e dizer: cara, sai daqui, tu é invasor, eu vou te derrubar, se tu entrar aqui tu vai morrer. Pelo contrário, ele permitiu, o cara veio subindo, e quando o cara invadiu a sacada dele, entrou no apartamento e esfaqueou ele. Esse vídeo está rolando de novo. E eu ia republicar ele ontem, mas eu vou republicar ele no Stories depois. Porque esse vídeo, muitos vão lá dizer: cara, ó, esse vídeo é antigo. Sim, eu sei que é antigo. Mas eu já quis trazer isso aqui na live para vocês lembrarem dessa história, para quando eu postar vocês verem que é verdade. A omissão masculina, a omissão da defesa, a omissão de tu defender a tua casa, de tu ter esse conceito de segurança, vai causar o custo da tua casa, da tua família, da tua vida. Tá? A nossa geração, anos 70, anos 80, está passando. Eu sou anos 80, tenho 45. Tá? Só que eu tenho 2 filhos homens e eu estou treinando eles para eles serem homens. Eu estou treinando eles para eles não terem medo. Homens foram feitos para dar segurança.
Homens foram feitos para ser brutal, para serem perigosos. Homens foram feitos para serem protetores. Tá? Não estou aqui defendendo feminismo, não. Estou dizendo a nossa função. Nós temos níveis de testosterona, nós temos força bruta, nós temos que ser brutal, gente. Não estou falando em sermos anarquistas, como eles estão fazendo. Nós temos que ser perigosos. Tá? Nós temos que nos levantar, proteger os nossos filhos, proteger a nossa esposa, proteger o nosso patrimônio. O governo não vai proteger a gente. O governo só está interessado nas benécias. Tá? Não tem isso, gente. Acordem, acordem. Se tu não proteger a tua casa, a tua família, os teus filhos, tu vai estar terceirizando isso para um 90, um 92, um 93, seja lá qual seja um 9 que tu vai utilizar na hora da emergência, e tu vai ficar à mercê. Tu não vai ter assistência. A gente, olhando os vídeos do Stories, a gente está vendo aquela galera invadindo. Parece aquele filme Guerra Mundial Z. Se vocês pesquisarem lá na Netflix, acho que tem Guerra Mundial Z. Vocês vão ver que tem um paredão gigante assim, uma contenção de uma fortificação, e vem aquele bando de pessoas subindo uma acima da outra, tentando invadir os zumbis lá. Foi a mesma coisa. E exatamente o que a gente estava vendo ontem ali, eles escalando ali do mar aquelas pedras e tentando invadir lá e entrando. Só que no Guerra Mundial Z os caras estavam com arma e detonando eles. Na Espanha, os policiais estavam olhando e ainda dando mão e puxando. Estavam vindo do mar. Não, porque o Congresso diz que se eles vierem do mar, a gente tem que aceitar eles. Não pode mandar de volta, os coitadinhos. Caraca, meu. Soco na cara, chute nos peitos, devolve pro mar. Vai de volta. Só que é o Estado e as forças de segurança que estão ali estão obedecendo ordens de algo maior, do Estado acima. Tá? A polícia ali estava subordinada ao governo, e o governo estava dizendo, não deixe, não façam nada, deixe eles passar, acompanhem. Agora, como é que a gente vai permitir isso? Enquanto eles estavam caminhando pelas ruas, correndo, depedrando, tinha gente cercando supermercados e lojas, esperando uma oportunidade para entrar e roubar. Como é que tu vai permitir isso na tua casa? Tu já parou para pensar que eles podem passar um dia na frente da tua casa e decidirem entrar e a polícia vai dizer assim, tá, não, vai com calma, entra ali. E daí tu vai dizer, desculpa, eu fechei o portão, vou abrir para te entrar. Entra, vai lá, estupra minha esposa. Tá tudo bem. Não, gente, tá errado. Não precisa abrir uma live às 6 horas da manhã para falar sobre isso. A gente tem que ter essa consciência. O mundo está caminhando para algo pior. E cada dia vai ficar pior. Então, você que é homem que está aí do outro lado, você que tem o seu marido, que você está aí, a esposa que tem o seu marido, que tem um homem que está só em cima do sofá tomando cerveja e criando barriga, bota ele para treinar. Vai fazer jiu-jitsu. Vai para academia, vai perder a barriga. Vai ficar forte. Dá uma olhadinha nos vídeos lá dos caras invadindo. Vê se tem algum gordo lá. Vê se tem algum lá doente que desceu com uma muletinha. São todos jovens, saudáveis, magros, com preparo. Quem tem mais força bruta e física ali? Quem está só tomando Heineken sentadinha no sofá no final de semana com barrigão? Ou quem está ali magrinho, correndo no meio do deserto da África? Os caras têm preparo. É a realidade deles. Agora, se eles vierem contra tu, tu vai conseguir defender a tua esposa? Tu vai conseguir pegar a tua esposa nas costas e sumir com ela pelas escadas do apartamento se tu tiver que evadir? Ou tu vai ficar ofegante, vai ter um infarto no terceiro lance de escada? Exatamente sobre isso. Emagrecer, tá no peso, ser forte, come carne, gente. Pare com essas idiotices de veganice. Tá? As vacas comem pasto e a gente come a carne delas. A gente tem que ter sangue, a gente tem que ter testosterona, a gente tem que ter gordura no corpo. Come carne, treina, cria músculo. Tá? Faz cardio, fortalece a tua imunidade. Desinflama o corpo, para de comer carboidrato, para de tomar cerveja. Vai treinar, seja forte. Pega a tua esposa no colo hoje. Vê quantos segundos tu consegue ficar com ela no colo. E não chama ela de gorda, tá? Porque se ela tá gorda é culpa tua que não foi treinar e não ajudou ela. Porque vocês estão comendo junto.
tá? Vê quanto tempo tu consegue carregar. Vai fazer o teste. Se tu não consegue com ela, como é que tu vai sair com a tua mochila de emergência, com teus filhos, com a tua esposa fugindo aí, se tiver que fugir? Tu tem que estar com esse preparo, tá? A nossa preparação aqui na confraria, ela é parte do princípio do bug-in. O que é o bug-in? É tu ficar dentro. É tu fortalecer a tua casa, fortalecer a segurança, criar aqui a tua estrutura, tá? E te manter firme aqui dentro. Tu tem tudo que tu precisa, todos os teus recursos. Mas se caso tu precisar evadir, tu vai ter uma rota de fuga, tu vai ter um outro ponto de apoio, tu vai ter que ter uma outra toca, né? Que a gente aprende aqui, que a gente não deve ter uma toca só, devemos ser como coelho. Nós devemos ter várias tocas, né? E nessas tocas a gente tem que ter recursos. Nem que seja uma casa na praia, mas na casa da praia tem que ter armamento, tem que ter comida, tem que ter fonte de água, tem que ter energia, tem que ter um backup. Se tu precisar sair hoje do teu bug-in, do teu local seguro, por uma questão qualquer, e tiver que sair, tu tem que ter uma rota de fuga para esse lugar. Se teu carro não vai até lá, por N situações, tu vai ter que ir caminhando. E aí que entra o teu preparo físico. Aí que entra a tua preparação muscular. Pega a bicicleta e vai pedalando. Vai levando a tua família. Tá? A gente está falando em situações como essa. Ali na Espanha, o pessoal está sendo invadido nas próprias casas. Eles moram nos cubículos chamados de apartamento, que são umas caixinhas de fósforo e eles não têm segurança nenhuma. Se o cara chegar ali embaixo, na portinha da portaria, e fechar ali, ninguém mais sai de dentro daquela toca. Se o cara tocar fogo lá embaixo, no primeiro andar, vai queimar tudo para cima, quem está dentro não tem por onde sair. Qual é a lógica de tu morar em apartamento? Me diz. Ah, segurança, Kairos, tem condomínio, a gente paga a vigilância, blá blá blá. Cara, o vigilante ele vai ser o primeiro a fugir. Ele também tem família, ele também vive e ele não ganha um salário tão bom assim para morrer pelo teu apartamento. Se chegarem ali e renderem ele, ele vai dizer, ó, pega as chaves, sobe, vai. Vazei, vou abrir os portão, deixa vocês entrar. Tá? Essa cultura de apartamento, de segurança de condomínio é só para tirar dinheiro. Vocês não vão estar seguros assim. E eu morei em apartamento. Quando eu iniciei minha vida de casado, eu não tinha condições. Eu comprei um apartamento, morei. Mas eu me senti enjaulado. E eu disse, cara, não é para mim isso aqui. Eu vou embora. Trabalhei, comprei uma casa. Agora estamos aqui, uma casa. Temos a estrutura, temos as nossas coisas. E já estou pensando mais um refúgio. Nós temos outro refúgio. E estou pensando já em algo maior. Aqui na nossa comunidade, na confraria, nós estamos trabalhando para comprar alguns hectares e nós vamos construir nesses hectares a nossa base. Tá? Nós vamos construir nesses hectares a nossa base. Vai ser um condomínio sobrevivencialista somente para os membros da comunidade, da confraria. Nós vamos ter regras, diretrizes, escritura, vamos ter toda a autossuficiência e nós vamos ficar aqui. Ninguém vai entrar no nosso condomínio se não for permitido por nós. Vai ser regido com leis, vai ser regido com a nossa lei. Ali vai ser o que determina, que nós determinarmos, o nosso regimento interno. Nós estamos montando a nossa associação, tá, de sobrevivente da confraria, e nessa associação, nesse estatuto, está sendo desenhado cada uma das nossas regras. E nós vamos manter isso. Nós vamos ter água, nós vamos ter placas solares, nós vamos ter cultivação de peixes, tá? Para nossas proteínas. A gente vai cultivar gado, galinha, os bichos que a gente precisa para ter a carne, para comer, para dar sangue, tá? A gente também vai ter homeschooling, a gente vai ter toda a estrutura que as nossas famílias aqui da confraria precisam. Ah, Kairos, mas todo mundo da confraria vai ser obrigado a morar neste lugar? Não. É para quem quer. A gente vai comprar o terreno, vai desmembrar e vai vender os lotes. Quer comprar o lote? O lote é tanto. Tu é da confraria, pode comprar. A parte é tua, tu vai entrar. Agora tu tem uma comunidade aqui e tu vai ter que cooperar com ela. Vai ter escala de trabalho, vai ter escala para quem vai cozinhar, vai ter escala para quem vai cuidar da horta, vai ter escala para quem vai arar o campo, vai ter escala para quem vai matar os bichos e limpar. Vai ter escala para tudo. Vai ter vigilância 24 horas feita por nós.
tá? Vai ter monitoramento, radioamador, vai ter tudo. Tudo que uma cidade, uma fortaleza deveria ser para o seu povo, vai ser a nossa comunidade. E vai ser discreta. Ninguém vai perceber que ali moram sobrevivencialistas, porque nós vamos adotar, e já adotamos aqui, né, o conceito Grey Man. Ninguém sabe. Vocês que estão me vendo fardado, com a roupa da confraria e tudo mais aqui. Mas quando eu estou no dia a dia, eu não estou com essa roupa na rua. Eu estou disfarçado. Meu carro, ninguém sabe o que tem dentro do porta-mala. Meu carro não tem nenhum adesivo. Não tem nada que indique que é o meu carro. É um carro preto comum, com calota, com vidro normal. Passa batido. Não tem nada tático nele. Não tem nada dizendo sou sobrevivencialista, sou contra, sou a resistência, sou isso. Não. Eu quero passar batido. Eu não quero ser identificado. Então, prepara a tua família. Prepara a tua casa. Se tu não tem preparação, começa com alimento, tá? Essas situações de crise, seja ela no Brasil, seja ela em qualquer parte do mundo, vai trazer consequências alimentares, tá? Vai trazer falta de comida, aumento de preço, combustível, vai acontecer tudo isso. Vai ser uma cadeia, um vai levando ao outro. Então vai lá, prepara a tua casa, compra comida. Carol, eu vou ter que comprar 5 mil reais de arroz e estocar. Não. Tu vai calcular, criatura. Quantas pessoas moram na tua casa? 4. Quantos comem 1 quilo de arroz? Por quanto tempo comem 1 quilo de arroz na tua casa? Ah, 1 quilo de arroz dá uma semana. Tá bom. Então, 4 quilos dá um mês. Para quantos meses eu quero ter comida para os meus filhos? Ah, quero ter para 3 meses. Então, quantos quilos de arroz eu tenho que comprar? 4 vezes 3, 12. Então, eu vou comprar 12 quilos de arroz e vou guardar 12 quilos de arroz, porque eu sei que 12 quilos de arroz vai dar para tanto tempo. E daí a minha preparação vai ser para aquilo. Vou ter comida para 3 meses. Se acontecer qualquer coisa de preços, mantenho o meu estoque que eu comprei barato durante 3 meses. Quando der uma promoção, vou lá, reponho e guardo ali. Então eu economizo dinheiro fazendo preparação. Eu não gasto dinheiro, eu economizo, porque eu compro barato, na promoção, armazeno, e quando fica caro eu não preciso comprar caro. Eu tenho armazenado, eu uso o armazenamento. As pessoas confundem. Acham que pegar do armazenamento é só quando der o apocalipse. Quando der o apocalipse eu vou lá abrir minha despensa e vou começar a comer dali. Não é isso. É tu fazer uma rotatividade mensal, um consumo consciente e uma compra consciente. Nós temos hoje armazenado em casa 6 meses de comida. 6 meses de comida. E se tu entrar numa dieta restritiva alimentar, se tu começar a mudar tua forma de alimentação, deixar de comer muitas outras coisas, tu vai ver que o próprio estoque que tu já tinha ali, que tu te alimentava, ele vai durar mais tempo, porque tu não vai estar comendo aquilo. Então, teoricamente, tu vai aumentar o teu prazo de armazenamento. Vou começar a comer mais carne, vou comer menos carboidrato, vou comer mais salada. Então, salada tu vai ter que comprar, porque é fresquinha. A carne tu vai ter que comprar, porque é fresquinha. Tá? Agora o bruto, arroz, feijão, farinha, açúcar, sal, enlatados, isso tudo que tu já tem ali guardado que tu comeria, tu vai poder guardar isso e isso vai durar mais tempo, porque tu não está consumindo isso, está consumindo outras coisas. E quando tu passar na frente do mercado, na semana, é lá, promoção, azeite, óleo de soja, promoção, pá, promoção, vamos comprar. Vai lá e compra uma caixa e guarda. Comprou em promoção. Aí dá uma tragédia no Rio Grande do Sul, que nem está acontecendo de novo. Enchente. Estamos aí, tudo cheio d'água. O que vocês acham que vai acontecer no nosso estado para 2027? Aumento de preço, é óbvio. As lavouras estão cheias de água, arroz não vai dar, não vão conseguir replantar. Café, produção aqui do tabaco, as produções das vinícolas, tudo isso daqui vai aumentar. Por quê? Porque não vão conseguir replantar por causa da cheia. Então, o que tem em estoque, eles vão erguer o preço e vão vender mais caro. Agora a gente já tem preparação. Eu não preciso comprar agora. Agora, se fizerem promoção, vou ali, vou comprar e vou guardar, porque eu sei que vai aumentar o preço. Faz um exercício de cabeça aí, quem é do Brasil. Quanto estava o café há 3 anos atrás? E quanto está hoje o café? E eu não estou nem falando de café bom. Estou falando do café chulé, aquele que a gente come misturado com um monte de coisa. Que é o mais popular de todos. Já chegou, aqui em Porto Alegre, já chegou o preço de R$ 48, meio quilo.
Agora eles estão vendendo aí a 22, 21. Agora a gente está comprando. A gente está comprando e fazendo estoque. Porque daqui um pouco vai dar a seca, vai dar o verãozão aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa de calor. Vai vir para o Brasil, tá? Essas influências todas vão vir para cá. A partir de setembro a gente vai começar a ter a virada do clima. Aqui a gente vai ter calor. Então Minas Gerais, que produz café, vai ter recessão de café. O que vai acontecer? Subir o preço. Comprem café, aproveita que está R$ 21 agora. Faz as promoções, já vai lá e já guarda. Quando subir o preço por causa do calor, tu já tem café guardado, não precisa comprar caro. Então, a preparação ela é isso. É tu ver a situação do mundo, analisar o que está acontecendo e pensar como isso vai afligir, como isso vai me atacar, vai atacar minha casa, minha família, meus recursos. E daí tu vai lá e faz a tua preparação. Tu vai lá e te antecipa a situação. Eu tenho etanol guardado em casa. Ah, é proibido. É proibido, e alguém sabe? Eu falei agora. Eu tenho etanol guardado em casa. Se um dia eu precisar evadir, eu saio daqui de Porto Alegre e vou para a Argentina, para o Uruguai ou para o Chile com a quantidade de etanol que eu tenho. Ah, mas tu vai conseguir levar? Não sei. Mas eu vou encher o tanque. Mas eu comprei etanol e eu paguei R$ 3,80. Sabe quanto é etanol agora, aqui no Rio Grande do Sul? R$ 5,50. Então eu tenho etanol guardado que eu paguei R$ 3,80. Aconteceu lá o ataque lá dos Estados Unidos, fecharam o Estreito de Hormuz, começaram aquela polêmica do vamos parar porque o petróleo, isso, aquilo, aquele outro, os caminhoneiros vão fazer guerra e todo mundo começou a aumentar o preço dos combustíveis. Óleo diesel subiu, tudo subiu e o etanol ó, subiu também. Só que eu já tinha comprado. Então eu tenho uma reserva de combustível para o meu carro. Etanol não estraga. Etanol não tem prazo de validade. Gasolina sim. Gasolina ela decanta, vai perdendo ali a funcionalidade dela e ela vai estragar. Agora o etanol não estraga. E o etanol não é só para abastecer o combustível do carro, botar no tanque do carro. Ele serve para te fazer comida, tu pode cozinhar com ele, tu pode fazer outras coisas, pode fazer sabão com ele. Tem várias funcionalidades do etanol. Exatamente, ali o Tiago colocou, leis são feitas para a manutenção do poder de poucos. Exatamente. Mas o que a gente precisa? Eu não estou incitando ninguém aqui a ser fora da lei. Pelo contrário, eu como cristão, eu tenho um viés. Esse é o meu viés. Tá? Essa é a minha Constituição. O meu presidente foi quem escreveu isso aqui. Tá? Então, quando a lei do homem me proibir ou passar por cima disso daqui, eu passo por cima da lei do homem e fico com essa. Entenderam? Então, a Bíblia, essa palavra aqui, ela fala que os gestores foram colocados, os governadores, foram eleitos por Deus para gerirem o povo. Ah, mas então Deus não gosta da gente que botou Lula lá. Não, isso foi a gente que fez, mas Deus permitiu. Porque Deus, ele permite ao povo também passar necessidade. Para o povo aprender que não pode confiar no homem. Mas não vamos entrar nesse assunto. Falando de lei, sigam as leis. Seja um cidadão consciente. Porém, não faça aquilo que Deus não permite que tu faça. Se a lei disser que tu tem que fazer, e tu vai ver na lei de Deus, na lei de Deus que não é para te fazer, tu não vai fazer. Tu vai obedecer quem? Deus. O Estado, a lei não está acima de Deus. Está subordinada ao poder de Deus. Tá? E é difícil falar sobre isso. Tem pessoas que não entendem. Tá? E não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu sigo as leis. Eu respeito a lei de trânsito. Se eu passar um farol vermelho, eu vou ser multado. Eu vou ter que pagar a multa. Eu tenho que pagar o IPVA. Tenho que fazer essas coisas. Tá? Mas eu também sei até onde a lei não vai infringir aquilo que eu acredito. Se a lei hoje disser que eu não posso mais ler a Bíblia, nem orar e nem ir na igreja, eu vou infringir a lei. Porque eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar orando e eu vou continuar indo na igreja. Ah, vamos te prender, me prendam? Nós vamos te matar, me matem. Vocês podem matar o corpo, mas não matam o meu espírito e eu tenho vida eterna. Qual é o lucro? Fala para mim. Entenderam? Então, nós estamos vivendo tempos de Mateus 24. Quem não é cristão, pega a Bíblia, abre Mateus 24 e dá uma lida. As coisas estão acontecendo, os sinais estão aí.
E os sinais é para dizer assim, ó, alerta, alerta, alerta. Estamos chegando ao fim dos tempos. Precisamos estar preparados. Eu não estou preocupado com o apocalipse. Não estou preocupado com zumbi, com os ETs que nem andaram falando aí, com invasão alienígena. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a comida na mesa dos meus filhos, com a proteção da minha casa, com o meu ir e vir, com eles estarem bem. E se eu faltar, como eles vão se virar daqui para frente? Essa é a minha preocupação dia após dia. Eu não vou durar para sempre aqui. Eu fui feito para morar no céu. E vai chegar o meu dia de habitar lá. Só que eu tenho que deixar um legado. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Proteger a nossa família. Proteger os nossos. Tu já passou a tua fé para o teu filho? Tu já ensinou a palavra de Deus para o teu filho para ele ser mais resiliente? Ou tu só deu o celular para ele ficar intertido? Tu já leu a Bíblia para o teu filho? Tu já explicou para ele quem é Jesus, quem é a Trindade, como que é a salvação, por que o homem precisa ser salvo? Ah, Caroz, eu não sou religioso. Deveria. Porque de nada adianta ter água guardada, comida guardada, combustível guardado, remédio guardado, dinheiro investido, bunker e tudo mais, se tu vai perder tua alma e tu vai para o inferno. É duro, né? Não acredito em inferno. Beleza, o dia que tu chegar lá tu vai lembrar disso. Tranquilo. Cada um tem as suas escolhas. Porém, tudo aqui é passageiro. E a gente vai passar. Agora, aqueles que vão ficar, como eles vão ficar? A minha infância eu joguei bolita, eu empinei pipa, papagaio, pandorga, conforme você conhece na sua região. Eu joguei taco, brinquei de ioiô, pulei de pogobol, caí brincando de bicicleta, fiz muitas coisas. Agora, a juventude de hoje quer brincar de farmar aura, Six Seven, celular. Não sabem fazer um fogo com pederneira. O que é pederneira? Qual é o composto da pederneira? Se eu riscar a pederneira, aquela faísquinha que sai ali, pega fogo, pega. Quantos graus tem naquela faísquinha? 3.000, sabia? Não sabia, pois é, pai não ensina. Ah, mas eu vou botar no escoteiro, o escoteiro vai ensinar. Beleza, se tu não sabe, vai lá no escoteiro e aprende também. O escoteiro ajuda. Graças aos escoteiros, muitas crianças hoje são adultos preparadores, porque tinham esse conceito, participaram disso. Não sabe armar uma barraca, não sabe filtrar água. Tu pode passar por uma afluente, tu pode ver ali numa rocha, numa serra, água vertendo, dizer, nossa, água limpinha, vamos beber. Tu vai beber aquela água e tu pode morrer. Ah, mas é natural, mas tu não sabe o curso dela. Tu tem que tirar os patógenos dela, tem que purificar ela para te tomar. Tu tem que ter um filtro, tu tem que ter ali uma preparação para te beber aquela água. Se ela está correndo de um lugar lá em cima, tu não sabe se não tem uma carniça de um animal morto lá em cima, que está trazendo todo o decanto do cadáver ali, e tu vai tomar aquela água. Tu está tomando as coisas que aconteceram lá em cima. Alguém urinou lá em cima, tu está bebendo aquilo. Como é que purifica a água? Sabe fazer purificação? A gente tem as técnicas, a gente sabe como fazer. Morrer de sede a gente não vai. São pequenas coisas da preparação do dia a dia que vão fazer a diferença na hora dessas crises. Falando de medicação, tu tem receitas extras dos teus remédios de uso contínuo? Tu tem estoque dos teus remédios? Se der um problema na crise logística hoje de medicação, vamos botar insulina. Tu tem refrigeração para a tua insulina se tu precisar, se faltar energia? Quanto tempo de energia tu tem na tua casa para manter a tua insulina ali refrigerada para não perder ela? Tu tem ali um freezer 12 volts para ligar na bateria do carro, fazer uma extensãozinha e manter ela ligada ali enquanto tu estiver no apagão? Básico, gente, básico. Coisas que ninguém aprende na escola. Isso aí tem que aprender com o pai, isso a gente aprendia com o vô, aprendia com o tio. Vou trazer mais uma coisa arcaica aqui para vocês. Quem aqui das mulheres sabe fazer tricô? Bota aí, se alguma das mulheres aí sabe fazer tricô, sabe fazer crochê, sabe o que é ponto cruz. Bota aí. Não sabe. Poucas sabem, porque tiveram alguém que ensinou. E é isso que a gente está falando. Precisa passar a geração. A nossa geração está indo embora. Se ninguém ensinar costura,
fazer uma barra de calça, uma bainha. Quem é que vai ensinar a próxima geração? Como que vai ser feito isso? Vai ter que ter um robô de IA que vai lá numa impressora 3D e vai fazer uma calça sob medida para ti? A gente está muito acostumado com a tecnologia. A tecnologia é boa, a gente está usando ela agora. Só que a parte analógica é o mais importante. A gente precisa voltar ao analógico. Tu sabe navegar hoje sem ter o GPS? Sem ter o Google? Sem ter o navegador aí que tu utiliza? Tu precisa ter a consciência situacional. Tu precisa gravar mentalmente os caminhos. Tu precisa saber norte, sul, leste, oeste, posição geográfica. Tu consegue fazer isso sem teu telefone? Ou tu te perde? Precisa do guia 4 rodas ainda? Tá? Ninguém é obrigado a saber o mapa do mundo todo na cabeça, com todas as vias. Oi, Quinha, tu é diferenciada, viu? Ela diz, eu sei. Alguém sabe. Agora a tua missão é ensinar o próximo. Cria um grupo aí com as tuas amigas e faz um grupo do tricô, do crochê, daquilo que tu saiba, ensina. Se tem filhas, ensina as filhas. Tá? Eu aprendi com a minha mãe a fazer tricô. Ah, mas tu é homem. Pois é. Mas a minha mãe me ensinou. A minha origem é russa. Tá? A minha avó fugiu da Rússia com 10 filhos, logo depois de meu bisavô falecer na guerra. Ela colocou os 10 filhos num trenó, tapou eles, pegou comida e saiu arrastando eles pela neve, pelas montanhas. No meio do caminho, enquanto ela estava indo em direção ao porto, que eram muitos dias de caminhada, uma patrulha dos comunistas identificaram que tinha um deslocamento por causa da luz da lanterna que ela estava e foram até ela. E ela se refugiou dentro de uma casa que tinha ali da região e acendeu um fogo. E começou a fazer fogo para se aquecer, porque ela sabia que a patrulha ia vir verificar o que ela estava fazendo e era proibido, tinha toque de recolher. E ela foi ali e começou a fazer o fogo. E ela fez um café. E quando a patrulha chegou, perguntaram o que ela estava fazendo. Ela disse: eu tinha saído na rua para coletar lenha. Eu estou fazendo fogo para fazer o café. E daí eles tomaram o café, ficaram um tempo ali com ela, indagaram algumas coisas e depois eles foram embora. Nesse tempo que eles ficaram com a minha bisavó ali, atrasou ela algumas horas. E ela teve que passar a noite. No outro dia ela continuou a viagem. E esse atraso que aconteceu fez com que ela perdesse o navio que saiu de refugiados. E ela teve que voltar para a casa dela, esperar a próxima leva do navio, que era daqui a 15 dias, e em 15 dias ela retornou ao porto para poder embarcar com todos os filhos. E quando eles estavam navegando já um determinado tempo, o capitão anunciou no rádio do alto-falante do navio, dizendo: olha, vamos jogar as coroas de flores neste ponto, porque foi aqui que o navio passado afundou. Entenderam? Aquela patrulha que veio atrapalhar a minha avó, a minha bisavó, salvou a vida da minha bisavó e dos filhos, porque eles embarcaram naquele navio que naufragou. E se eles tivessem embarcado naquele navio, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live para vocês. Então Deus desenha a história da humanidade antes mesmo da gente nascer. Eu nem era nascido. Eu não estava nem no projeto. A minha mãe não era nascida. O meu avô, que é o pai da minha mãe, ele tinha 10 anos de idade quando aconteceu isso, saindo da Rússia. Olha quantas gerações até eu nascer, até eu crescer. 6 meses de navegação até chegarem no Uruguai. No Uruguai ele desembarca, vai lá, cresce, a infância dele, vira adolescente, vai trabalhar numa oficina mecânica, se muda para Ijuí, no Rio Grande do Sul, e lá em Juí ele conhece Amanda Hoffman, que era minha avó. Lá eles começam a namorar, criam relação, casam e se mudam para Canoas, Rio Grande do Sul. Meu avô continua com uma oficina de mecânica, consertando carros, e ali ele faz a história acontecer da nossa família. 1981, nasce o Kairos. 2026, dia 1º de agosto, Kairos fazendo live com vocês aí. Então, prazer. Essa é a minha história. Essa é a minha genealogia. Foi isso que aconteceu na minha vida. Resiliência,
preparação, antecipação, consciência situacional, saber o que é ser um refugiado. Então, não estou falando coisas que eu não domino aqui. A história da minha família é muito boa. A história da minha família é muito triste. Tá? Meu avô contou muito essas histórias para mim. Meu avô tinha detalhes do que aconteceu no navio dia após dia dos 6 meses de navegação. E ele tinha 10 anos de idade. As histórias que meu avô contava eram as melhores. Porque eram histórias verídicas. Não eram fake news. Não eram historinhas para criança, para entreter criança. Era a história da vida real dele. Meus avós foram embora em 1994. Mas o legado deles continua aqui comigo. Meu avô passou isso. E agora eu estou passando para os meus filhos. E agora eu estou passando para a próxima geração. E quando eu não estiver mais aqui, eu espero que os meus netos lembrem do Kairos. Lembrem de tudo que a gente treinou aqui na nossa comunidade, de tudo que a gente fez aqui no nosso dia a dia. Não é feio um homem chorar. Principalmente quando ele lembra da origem dele, de tudo que ele já passou. E ele olha para esse mundo e ele não enxerga um horizonte aberto. E ele sabe que lutas virão e que pouco tempo lhe resta na vida. E que ele tem que fazer muito com pouco para cuidar daqueles que ele tem em casa. Então essa live ela pode ter ficado um pouquinho chata em relação ao que eu estou falando, mas assim, é a realidade. Nós estamos fracos hoje de homens, nós estamos fracos de famílias, nós estamos fracos de relacionamentos, nós estamos fracos de casamento, nós estamos fracos de Deus. Tá todo mundo pintando bonito no Instagram, colocando foto de biquinho, colocando camisetinha e peitinho fortinho, dizendo que eu sou isso, aquilo, aquele outro, mas está com o coração destruído. Não sabe o que vai fazer amanhã. Tá pagando de bonzão e não tem R$ 1 na conta. Não tem preparação. Não sabe por que existe, perdeu a identidade. Entendeu? Então, prepara a tua família. Prepara a tua casa. Começa com Deus. Começa te colocando diante de Deus. Perguntando por que eu existo, para que eu existo, o que eu estou fazendo aqui. Me dá a resposta e Ele vai te achar. Ele vai te dar a resposta. E daí, a partir daí, tu tem um norte, uma identidade. Tendo essa identidade, tu vai conseguir. Tu vai conseguir te encontrar neste mundo. E se tu já tem família, tu pegou o trem andando aqui, não sabe o que fazer, começa cuidando da tua casa. Se eu te perguntar hoje, tu morreria pelos teus filhos e pela tua esposa? Tenho certeza que a maioria dos homens aqui vai botar um positivo. Beleza. Agora, por que tu não vive pela tua esposa e pelos teus filhos? Tu tá vivendo para quem? Para quem que tu tá vivendo? Pro teu trabalho? Tu tá vivendo para as tuas coisas? Tu tá vivendo pro teu ego? Tu tá vivendo para teu hobby? Acorda, gente. Não existe esse mundo aqui. Tá? A gente pode ter um hobby, a gente pode ter uma diversão, a gente deve ter. Mas isso aqui vai passar. E a tua existência aqui também. Daqui 100 anos vai ter outros seres humanos morando na tua casa. Daqui 100 anos vai ter outras pessoas dirigindo o teu carro, os teus bens, mexendo em tudo aquilo que era teu, que estava guardado. Nada mudou, gente, desde que o mundo é mundo. As gerações vão, passa o ciclo, muda, passa o ciclo, muda, assim como é o dia. O sol nasce no leste e põe no oeste, todos os dias. Só que a gente acha que a gente vai viver aqui eternamente, a gente não vai. Esse sentimento que nós temos de viver eternamente é um sentimento colocado por Deus no nosso espírito, e isso é real. Mas essa realidade a gente não vai viver aqui. Nós vamos viver no reino eterno, na casa eterna, com o Pai eterno, com Deus eterno. Foi para isso que Jesus abriu mão da sua glória, veio do céu, entrou pelo Espírito Santo no ventre da Maria, foi gerado e veio como carne para sofrer, para mostrar, gente, eu também sou humano, também sofri aqui, mas eu te dei o norte, eu dei o caminho, dei o comando,
me sigam, que vocês vão ir comigo. E muitas pessoas estão nem aí. Cada um sabe de si. E existe um ditado muito certo e popular que eu concordo com ele, que fala que todos os caminhos levam para Deus. E eu concordo. Porque a Bíblia fala que isso vai acontecer. A Bíblia diz que diante de Deus todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E todos os caminhos levam a Deus. Porque depois da morte vem o juízo. E Deus é o juiz. Então tu vai chegar diante dele, queira, acreditando nele, sendo ateu, à toa, o que tu quiser. Tu vai chegar diante dele e tu não vai ser indesculpável. Tu vai dizer, agora me ajuda, me perdoa, eu não sabia, agora eu estou te vendo, eu creio. Tu tinha que ter crido pela fé. Mas ninguém falou. A natureza clamava, a natureza mostrava algo além. A natureza manifesta a presença de Deus. Se tu só observasse, contemplasse o dia a dia, tu ia ver que Deus existe. Agora tu vai ter as tuas consequências. E Deus vai dar aquilo que é justo, porque Deus é justo. E aqueles que viveram para a glória, para Deus, para a família, para o que é correto, esses vão receber o reino. Deus foi injusto. Não foi injusto. Ele deixou a palavra dele escrita, que já está há mais de 2000 anos aqui. Tá? A ciência sabe que Deus existe. Tanto é que a gente adotou o calendário. O calendário nada mais é do que o AC e o DC. Que dia tu faz aniversário? Porque Jesus nasceu. Sabia que tu só faz aniversário porque Jesus nasceu? Porque antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós temos um calendário. E esse calendário é aqui, antes de Cristo e depois de Cristo. Então tudo que acontece nesse Cronos é porque Jesus veio aqui, nasceu, criou, Deus morreu, ressuscitou e voltou para a eternidade. E logo vai voltar novamente para buscar os seus. E é sobre isso Mateus 24. É sobre isso que nós estamos falando. E eu não estou pregando para ninguém, só estou citando o que está escrito na Bíblia, que é o meu conhecimento, que é tudo aquilo que eu já vivi. E queira você ou não, você vai estar diante de Deus. Ninguém pode me julgar, só Deus. Eu preferia que um juiz humano me julgasse. Porque o juiz humano teria mais compaixão. Deus, ele tem compaixão enquanto eu estou vivo. E ele está me dando chance. Agora, quando chegar diante dele, não tem mais compaixão. Aí é o juízo. E aí ele vai vir como justo juiz. E não vai ter apelação. Não vai ter habeas corpus, não vai ter segunda instância. Quem fez, fez. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. E aí já é tarde. Então, enquanto você tem esse dia que se chama hoje, que no nosso atual português é o presente, aproveite o presente. Deus te deu hoje. Teve gente que não acordou hoje. E você vai vendo nas notícias que essas pessoas não acordaram, talvez. E tem pessoas que não vão acordar amanhã. Tem pessoas que não vão terminar o dia hoje. E nem sabem. Então, pensa sobre isso. O que tu está deixando de legado para tua família? Como está a tua saúde espiritual? Como está a tua saúde física? Como que está a tua preparação? Como que está a tua casa? São 7 horas. Eu preciso encerrar a live, porque agora vai começar a nossa reunião da Confraria de Sobrevivência Urbana, que é o nosso grupo, que é o grupo que nós temos aqui fechado, que são famílias que nós treinamos juntos, nós temos essa relação, nós temos reuniões segundas, quartas e sábados nesse horário, porque neste horário eu consigo atingir o pessoal que mora na Europa, que já tem alguns fusos horários diferentes, e hoje nós temos um treinamento especial sobre alguns assuntos particulares da confraria, tá? E nós estamos selecionando famílias para fazer parte da nossa família. Então, se você assistiu essa live e você quer fazer parte da Confraria de Sobrevivência Urbana, quer entender mais como funciona, tu vai ter que ir ali no link da bio, clicar no site da Confraria de Sobrevivência Urbana e preencher ali o formulário que está disponível, e nós vamos receber aqui a tua ficha e vamos entrar em contato para agendar uma live, uma reunião virtual,
E nessa reunião virtual nós vamos te conhecer, conhecer a tua intenção, saber se realmente você está conectado, se você está entendendo esse tempo e se você tem a aptidão necessária para estar junto com a gente, tá? Nós não estamos criando aqui nada de cursinho, não estamos falando aqui de venda de PDF, não tem nada a ver com isso. Não tem interesse algum nisso. A comunidade da confraria é um grupo parceiro, um grupo fechado, que nós criamos essa rede de relacionamento de famílias para nos apoiarmos quando a gente precisar, tá? Então nós somos reais, nós nos conhecemos, nós sabemos, nós temos gente no Espírito Santo, no Tocantins, na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, de norte a sul aqui do estado, do Rio Grande do Sul, no Japão, no Catar, na Bélgica, na Alemanha, na Espanha, e estamos ampliando a nossa rede, porque nós não podemos ter uma toca só. Eu não tenho grana para ter uma casa em cada lugar do estado, do país ou do mundo, mas eu tenho relações com pessoas que têm casa nesses lugares. E se eu precisar sair daqui da minha região, eu posso escolher mais de 78 destinos. Entenderam? Para me refugiar com a minha família, com famílias, com pessoas que eu sei que vão abrir a casa para mim às 3 da manhã e vão me receber e eu vou poder dormir tranquilo, sabendo que não vão aliciar os meus filhos, que não vão me roubar, que são pessoas confiáveis, que têm a mesma fé que eu e que somos amigos. Nós temos reuniões toda semana e nós temos encontros. Temos em Pernambuco também, Recife também tem, tá? A gente tem em Salvador, a gente tem no Tocantins, tem vários lugares, tem no Amazonas. Nós temos grupos espalhados, são famílias. E se você tiver a oportunidade de entrar para o nosso grupo, você vai ver que é muito além do que eu estou falando aqui. Tá? Nós temos mais de 2 anos já dessa comunidade. E eu comecei a fazer lives semana passada. Essa é a segunda live que eu estou fazendo aqui, não tem mais. Tá? Não fiz outras. Por quê? Porque agora eu estou tentando alertar esses seguidores, essas pessoas que estão vindo no nosso Instagram, que o mundo está indo de ladeira abaixo e você precisa estar preparado. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de todos. Preparem as suas casas, suas famílias. Sejam prudentes, não pirem na batatinha. Ninguém está falando de fim do mundo, de apocalipse, de ET, de zumbi. Nós estamos falando do que está acontecendo. Tá? Essa invasão aí do Islã lá em cima vai dar muito pano para manga ainda. E isso é só o começo. As nossas fronteiras estão abertas, a gente sabe disso. Se os Estados Unidos não tivesse tirado o Maduro lá da Venezuela, a gente teria uma baita de uma porta para a entrada desses malucos para cá de novo. E não estou dizendo que está seguro, pelo contrário, estou dizendo que está um pouquinho melhor. Tá? O Milei está garantindo um pouquinho aqui a Argentina. Tá? E a gente está aqui com o nosso sistema. Pensem bem quem a gente vai colocar em outubro aí nas questões de eleições, tá? Porque eu não tenho político de estimação. Eu tenho um rei e eu sirvo só um rei. A minha teologia e a minha visão e a minha preferência é monarquia, tá? Um Deus justo, santo, poderoso. Esse é o único rei que eu respeito. Então, enquanto a gente tem que se sujeitar à situação de homens, vamos escolher pelo menos o melhor para nós. Vamos ser conscientes, tá bom, gente? Fiquem com Deus, que eu já estou atrasado aqui com o pessoal. E eu retorno com vocês no sábado que vem, se assim Deus permitir. Um abraço para vocês.